Agora já. Fica aí, Claudinho. Ups. Eita, ferro. Lu, Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Então, nós vamos valeu. começar a nossa aula de hoje. É, eu vou pôr Doutor, aqui para compartilhar com vocês, só um minutinho. Dá Então, a única coisa que eu vou pedir para vocês, né, caso vocês acho que não vai queiram, cair, não. papel, Cristina, não pode que pegar o vocês Pode ficar telefone, precisem, pronto, bota né, porque deixa eu só já acertar deu aqui. pode. Mas pode Foi. falando. E aí, qualquer Caso vocês coisa, precisem falar comigo, vocês podem tá me chamando a atenção aqui, tá bom? Para mim conseguir acompanhar. Então, eu estou sozinha, não tem ninguém para fazer a mediação. O tema da aula é um tema muito caro para mim. E antes que a gente comece de fato, né, eu gostaria de falar para vocês que é uma abordagem que a gente vai estar falando hoje um pouco diferenciada do que muitas vezes a gente tem ouvido por aí, porque a gente vai falar sobre linguagem afirmativa. E que todas as vezes que eu me referir, né, à pessoa autista, é, automaticamente eu gostaria que vocês considerassem todas as pessoas neurodivergentes, tá? Todas as pessoas com TDAH, com síndrome de Down, síndromes raras, toda pessoa mesmo, tá? Que tenha alguma condição aí do neurodesenvolvimento, uma dislexia, descalculia, deficiência intelectual, transtorno da deficiência intelectual, TDL. Então, eu vou falar muito sobre autistas, mas eu gostaria que vocês entendessem que essa linguagem que nós vamos falar aqui, ela se estende e ela é válida para todas as outras condições também do neurodesenvolvimento que englobem aí a neurodiversidade, tá bom? Então, o tema da nossa aula de hoje é desmistificando a neurodiversidade. Vou me apresentar rapidamente para quem não me conhece. Eu sou Fernanda Moselli, eu falo aqui da cidade de Limeira, no interior de São Paulo. Sou formada como pedagoga, arte educadora, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, tenho uma formação complementar em musicoterapia e estou cursando o quinto semestre de fonoaudiologia. Nesse processo todo, eu fui me encantando aí por algumas questões e hoje, né, eu sou terapeuta certificada no modelo DIR Floor Time pelo ICDL e o ICR nível 201, não, mas aí qualquer multigestos da coisa também, Cíntia eu acho que Azevedo não. e pelo modelo do Baby Science, tá? Também Hoje, qualquer coisa fala meus principais interesses que eu ele pode tenho é a área ajudar. da comunicação, a linguagem, os transtornos do neurodesenvolvimento e a aprendizagem, tá? E também sou mãe de duas crianças autistas. Ô, Só Fernanda, aqui nessa palestra de hoje, né, nesse momento que a gente vai estar conversando, eu nem vou chamar de palestra, eu queria dizer para vocês, né, sobre conflitos de interesse, que eu não tenho conflito de interesse financeiro, né, em partes do assunto, porque eu sou mãe, então também vou falar um pouco dessa minha experiência como mãe, né, de duas crianças aí com autismo, e o conflito de interesse que pode estar surgindo aí por trás disso, né? Que eu realizo cursos, vendas Por de ela produtos estar que indo para apoiam a inclusão e aprendizagem de crianças neurodivergentes, em agora, especial, todo mundo além de atuar em mais consultório particular, ela, né? tá? Então, ô, para vocês Fernanda, saberem aí, Fernanda, Necessidade. Fernanda, tem alguém com o áudio aberto? Se conseguir fechar, pessoal, para não atrapalhar os demais, tá bom? Então vamos seguindo aqui. Então, o objetivo, né, para esse momento aqui de hoje, o objetivo de aprendizagem nossa é descrever as diferenças de indivíduos autistas que se desenvolvem usando linguagem baseadas na afirmação da neurodiversidade, explorar a importância e apoiar a regulação e a conexão e comunicação multimodal antes de trabalhar os objetivos desejados, né? Então, assim, eu tenho, né, uma questão já muito forte com a fonoaudiologia, já estou aí praticamente cursando quase o último ano, né? É uma área que para mim é muito importante. Então, assim, a gente vai acabar falando um pouco, puxando para esse lado da comunicação mesmo, tá bom? Oi? Bom, então, como eu me apresentei lá no comecinho, né, eu tenho uma formação que é o modelo DIR for Time,
que é um modelo que não é tão conhecido ainda aqui no Brasil, mas que é um modelo que vem ganhando bastante força. A gente já tem bastante clínicas que estão começando a atender esse modelo, né? Em Piracicaba, aqui, que é uma cidade vizinha, a gente já tem duas clínicas que atendem nesse modelo. Aqui na cidade de Limeira estão começando a surgir os terapeutas, né? Ele é um modelo que sustenta um pouco sustenta a base do que eu vou falar hoje, que é um pouco diferente de quando a gente olha para a neurodivergência, pensando na análise do comportamento aplicada, tá? Eu tenho cursos na área do comportamento aplicado, eu fiz a psicopedagogia baseada na análise do comportamento aplicado, eu fiz o curso de aplicador de ABA, tenho conhecimento também, tá? Não tenho nada contra a aba, mas hoje eu queria apresentar para vocês uma coisa nova, né? Uma vertente nova sobre o assunto, tá bom? Como foi? Então, as informações que a gente vai explanar aqui sobre práticas baseadas na afirmação da neurodiversidade e o desenvolvimento pessoal e profissional, né, que é o nosso, ele é um processo de aprendizagem e melhoria de nossas habilidades que dura durante a vida. Então, eu, como educadora, né, como professora de base que sou, eu acredito que a gente aprende e a gente evolui como pessoa até quando, né, a gente não tiver terra dentro dos nossos ouvidos, né? Então, enquanto os nossos ouvidos não estiverem cheios de terra, né? Esse é um provérbio africano, nós continuaremos aprendendo, né? Eu acredito nesse modelo de aprendizagem e de neuroplasticidade. Quem já me Na conhece verdade, sabe que eu sou uma fã dessa frase da Maia, né? Que nós aí, fazemos o melhor que podemos até sabermos mais. E quando sabemos mais, fazemos melhor, né? Então, uma reflexão aí para a nossa vida. Então, vamos lá, pessoal. O que é o autismo? O autismo, ele é uma diferença cerebral, um neurotipo, um jeito diferente de ser humano, né? O autismo, ele dura a vida toda. Quando a criança cresce, o autismo não passa, assim como as outras condições, TDAH, dislexia, deficiência intelectual, né? Portanto, não é uma doença que nós encontraremos a cura, porque não é uma doença, é um jeito diferente de ser e de existir, tá? Crianças autistas se desenvolvem de formas diferentes de crianças alísticas, tá? Então, uma palavrinha aí que remete a uma pessoa não autista que nós vamos adotando, né? Eu espero que vocês também adotem e vocês vão entender o porquê da gente usar as palavras adequadas, né? Elas apresentam um perfil de desenvolvimentos de habilidades com picos espalhados, tá? Então, no próximo slide eu vou explicar um pouquinho mais para vocês. Então, um caminho diferente. Quando a gente fala, né, sobre desenvolvimento infantil, a gente tem lá os marcos do desenvolvimento infantil e a gente tem isso muito estruturado e muito organizado já na literatura, né? E isso acontece de uma forma linear e progressiva. Então, eu até coloquei aqui, o desenvolvimento de uma criança alística é como se fosse uma linha reta, né? Ele vai acontecendo. Já no desenvolvimento da criança atípica, esse desenvolvimento ele não acontece dessa maneira. E hoje, eu acredito que no futuro nós teremos, mas hoje nós não temos, por exemplo, marcadores de desenvolvimento para crianças com desenvolvimento atípico, né? Então, a gente vê o quê? Que muitas vezes uma criança autista que aprende a ler e a escrever aos 2 anos de idade, ela vai aprender a amarrar os sapatos com 20 anos de idade, né? Muitas vezes, a criança que consegue dominar o nome de vários planetas, de vários dinossauros, vai demorar um tempo maior para conseguir, por exemplo, fazer a sua AVD, os seus cuidados diários aí de autocuidado, pentear cabelo, escovar dente, calçar sapatos e assim sucessivamente, né? Então a gente vê que acontecem, né, picos onde essas crianças, esses indivíduos adquirem habilidades e assim vão passar adquirindo ao longo da vida, se forem bem estimuladas, bem trabalhadas, tá bom? ó, Sempre que nós falamos com pessoas com famílias, principalmente de pessoas neurodivergentes, eu acho que um sentimento que impera é o sentimento de medo, né? Então, medo, né? Uma palavra que está ali, porque a gente tem uma desconstrução
né? A gente tem aquilo que muitos teóricos chamam do luto, né? De quando a família recebe um diagnóstico. E esse luto, pessoal, não é por aquela criança, mas é pela idealização que a gente faz. Então, a gente tem uma idealização e a gente tem, né, a ideia de que um caminho vai ser percorrido mais ou menos, né, de acordo com as nossas expectativas que nós criamos. Quando nós recebemos um diagnóstico de um autismo ou de qualquer outra condição que afete o neurodesenvolvimento, nós vamos estar mudando, né, o jeito de fazer essa viagem, né? Eu ouvi uma coisa super legal esses últimos dias agora, e eu queria compartilhar com vocês. Vamos imaginar assim, nas grandes cidades, né? Então, as grandes cidades, elas estão programadas para comportarem carros, né? Então, a gente tem semáforo, a gente tem sinalização de trânsito, a gente tem isso tudo muito organizado, a gente tem faixas duplas, tem estacionamento, a gente tem toda a legislação de trânsito, a gente pega o nosso carro de manhã, a gente vai para o trabalho, a gente vai para a escola, a gente volta, a gente para no lugar, a gente muda o caminho, a gente para tomar um café, e assim o universo, é a vida que é projetada, fazendo uma analogia para as pessoas típicas. A pessoa que é atípica é como se ela vivesse na nossa cidade, só que com um trem. E o trem, ele não é como o carro. O trem, quando ele sai, ele já tem um itinerário certo que ele vai percorrer. Para ele fazer uma mudança, é necessário toda uma diferença. Não é só virar o volante e ir para a direita ou para a esquerda. Então, assim, as pessoas autistas, as pessoas neurodivergentes, elas são pessoas, né, dirigindo um trem em uma cidade que é toda projetada para carros, né? Então, uma analogia que eu acho interessante a gente fazer essa reflexão, né? Quando eu fiz o chamado para essa aula, eu falei, né, um outro exemplo que eu acho muito bonito, que é o da planta, né? Então, se a gente tem uma flor que gosta mais de sol, que se desenvolve melhor com água, a gente vai ter que buscar esses caminhos para adaptar, né? A gente vai ter que buscar esse ambiente propício para o desenvolvimento, seja de poda, seja de flor, seja de luminosidade, de temperatura, né? E assim também acontece com as nossas crianças autistas, tá? Então, pessoal, o medo do futuro, ele é relevante, né? Mas o autismo, ele não é uma coisa que deixa, né, que paralisa, mas ele é um jeito diferente de avançar, é uma velocidade diferente, assim como a comparação dos carros e do trem, tá? Quando nós, pais, nós nos preocupamos com o futuro dos nossos filhos, dos nossos alunos, dos nossos pacientes, a gente paralisa. Então, a gente tem que sempre fazer um exercício e tentar se concentrar no que a gente consegue controlar. E muitas vezes o que a gente consegue controlar é o que está no máximo 6 meses à nossa frente. A gente não consegue, por exemplo, controlar como vai ser daqui 5 anos, como vai ser daqui um ano, como vai ser daqui 2, 3, daqui 10, daqui 20 anos. Mas daqui os próximos 6 meses a gente consegue ter uma previsibilidade maior e a gente consegue traçar metas e a gente consegue buscar, né, buscar meios para fazer com que as coisas aconteçam, né? Então, sempre que essa ansiedade bater, seja a gente familiar ou seja profissional, a gente tem que se concentrar nisso, né? O tempo que a gente tem, que a gente consegue minimamente controlar, nunca mais do que 6 meses, né? Então, vamos estabelecer metas possíveis, objetivos possíveis a curto prazo, né? E vamos deixar, né, que cada dia tem a sua preocupação e a gente vai lidando com os desafios que vão aparecendo no dia a dia, né? Indivíduos autistas, eles continuam a adquirir habilidades novas ao longo da vida, se forem apoiados, né? Então, assim como qualquer pessoa, né, a gente tem condição, de se desenvolver. Então, a neuroplasticidade, né, essa capacidade de formar novas sinapses,
elas acontecem até o último dia da nossa vida. Então, a importância de nós mantermos o nosso cérebro ativo, o nosso cérebro é, dinâmico, né? De proporcionar situações que possibilitem, né, a oportunidade de aprender. E não importa a velocidade, importa é o que nós vamos seguindo em frente. O autismo nem sempre ele é tão diferente. Por que eu digo isso, pessoal? Porque às vezes ele pode apresentar características muito óbvias, né? Ou podem ser muito sutis. E isso não faz com que a sutileza, né, das características torne, né, a vida desse indivíduo mais fácil ou mais difícil, né? Assim como aquele que tem, às vezes, características mais óbvias sobre o autismo, também não tem, né, necessariamente uma ligação com a gravidade da situação. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso lá na frente, né? Mas são jeitos de ser, jeitos de existir, tá bom? O que a gente sabe hoje, né? Pessoas autistas, assim como qualquer outras pessoas, né? Então, o autismo em si não é uma doença, não é uma condição médica, mas nós sabemos que podem ocorrer situações médicas, né? Situações como convulsão, problemas gastrointestinais. A gente sabe que as pessoas com autismo têm maior propensão a isso, problemas de alergias e tantos outros, né? De intolerância alimentar. Tantas outras coisas que podem acontecer com a população alística também, né? Então, não só com a população típica, mas com a população holística também, né? O que a gente sabe hoje, que eu trouxe de bem relevante, que eu acho que é importante para a gente ter isso em mente, é que as diferenças no processamento sensorial são bastante comuns em criança autista. E a gente tem como estimativa na literatura hoje que 90% das crianças têm diferenças no processamento sensorial, né? E a base da aprendizagem dos sujeitos, né, pela abordagem do DR for Time, é a acomodação sensorial. Então, a gente possibilitar que essas crianças, né, antes, né, de receberem demandas, antes da gente querer proporcionar situações ali que possibilitem ganhos de habilidades e aprendizagem, que a gente pense no bem-estar e na acomodação sensorial desses indivíduos, tá bom? A gente sabe também que cerca de 25 a 35%, que seria um terço da população dos indivíduos autistas, nunca adquirirão fala complexa. Isso é o que diz a literatura, né? Por isso que é necessário o acesso irrestrito à comunicação aumentativa e alternativa em qualquer modalidade, né? Então, pessoal, hoje a gente sabe que a linguagem, ela é uma função mental superior. A gente trabalha com a linguagem, né? A linguagem, todas as crianças, todos os seres humanos vão adquirir algum tipo de linguagem, mas não necessariamente a fala, né? A fala e a linguagem são coisas distintas, né? Não é a mesma coisa. E a gente tem visto, né, em relação à comunicação alternativa, a comunicação alternativa ela pode ser Libras, ela pode ser multimodal, ela pode ser através de comunicadores de baixa tecnologia, alta tecnologia, troca de fichas e tantas outros meios que existem. Mas a gente não pode fazer com que isso seja o último recurso quando a linguagem, né, quando a fala não emergiu. A gente tem que estimular essa linguagem, a gente tem que estimular essa comunicação, mesmo antes, para a gente não perder tempo de estimulação, né, a nível de cognição mesmo, neurocognitiva. Então, a gente sabe hoje que as funções executivas, elas são atreladas à área da comunicação, então a gente estimula isso para que, mesmo que essa fala não venha, que esse indivíduo não tenha prejuízos, né, em nível de cognição, e que ele consiga, né, se comunicar da melhor maneira possível. Então, a comunicação, ela é um direito do ser humano, né? E a gente, como família, como professor, como pai, a gente tem que validar e oportunizar que essa comunicação aconteça, tá? Hum.
Vamos lá para o próximo. Então, apoiar crianças autistas, né, ou neurodivergentes é importante respeitar todas as formas de comunicação e evitar valorizar a linguagem mais falada. Parece que é um filme de terror, mas não é. Eu tive visita escolar recentemente, em uma escola particular aqui na cidade de Limeira, e uma criança ainda não falante. A professora disse que esperava ela pedir água pedindo água, né? Não validava o apontar dela, né, para pedir água. Não validava outras formas de comunicação, né? Então, assim, mais importante, como eu disse, que a gente pensar só na fala é a gente validar essas formas de comunicação, tá? Pessoal, acho que alguém colocou alguma coisa no chat, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Acho que tá tudo bem, né? Não consegui acompanhar aqui, mas acho que tá tudo bem. Seguimos aqui então. Todo mundo desenvolve linguagem, né? Mas nem todo mundo desenvolve a fala, que é o que eu disse para vocês aí no slide anterior. Daí a importância, né, da gente estar sempre cuidando aí da inserção de um outro meio de comunicação e lembrando, né, que os gestos na comunicação, a comunicação aumentativa, a língua brasileira de sinais, ela não impede o Ele sabe. desenvolvimento da fala, muito pelo contrário, ela vai Ele. suportar, ela vai dar suporte para esse desenvolvimento da fala. Então, como a gente vai falar sobre afirmação, né, práticas afirmativas na Só tem que neurodiversidade, sair daí. Vem, então Toy. eu vou dar um exemplo para vocês de características do Toy. autismo, só que usando uma linguagem afirmativa, para vocês irem entendendo um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá, ó. Vamos ter uma O maçã? autismo, ele é heterogêneo, o que significa que pessoas com diagnóstico possuem ampla variedade de características, tá? Então a gente vai evitar falar como a gente sempre ouve dizer, né? Possuem déficits, possuem transtornos, condições pejorativas. A gente vai evitar esse tipo de fala ligado à questão pejorativa. Então, é uma forma da gente descrever o autismo. Algumas crianças precisam de muito suporte e outras têm menos necessidades de suporte. Sabe que com essa questão que vai mudar agora o CID, né? Então vai cair o nível de suporte. E quando eu comecei a ouvir isso, eu fiquei pensando, eu falei, nossa, que estranho, porque a gente está tão habituado a ouvir nível um, nível 2, nível 3 de suporte, né? Mas aí eu fiquei pensando. E é verdade. Pensou, vamos mudar um pouquinho, né? Olha, sabe a professora nova que entrou lá na minha escola? Aquela professora é neurodivergente, ela é uma professora típica, mas ela é levemente típica. Ela não é muito típica, é levemente típica. Ah, sabe a Mariazinha, aquela vizinha nova? Então, aquela ali é gravemente típica. Não é estranho a gente pensar nisso, né? Então, assim, o CID-11 ele vem também, né, nesse embate para também trazer Tamanho da piscina. a questão desse rótulo, né? Para Tamanho da conseguir piscina também também. afirmar esse movimento Cheirosa. nas suas particularidades, mas os níveis de suporte, a classificação, por quê? Pode ser quando a pessoa pergunta qual é o nível de suporte, né? Eu respondo, depende para quê, né? Por exemplo, se for o nível de suporte para produção de fonemas, a minha filha, ela tem dificuldade, ela é um nível 2 de suporte. Mas se for, por exemplo, para habilidades acadêmicas, ela é nível um de suporte, né? Agora, se Hum, for em relação entendi. aos cuidados, né, da vida diária, ela é um nível 2 de suporte ainda, né? Mas se for em questão de memorização, é um nível um de suporte, ou talvez nem seja, nem tenha nível de suporte, porque está acima do que a gente entende como esperado para a idade. Então, vocês percebem como é difícil a Uhum. gente classificar
o nível de suporte, o que a gente faz muitas vezes, erroneamente, é dar um nível de suporte se a pessoa é falante ou não falante. Porque a gente costuma associar negativamente a capacidade de intelecto, de cognição da pessoa que não fala com o nível 3 de suporte. E nem sempre é assim, né? Porque a gente tem muitas pessoas nível 3 de suporte que têm muito preservada, né? Não tem nenhuma questão de transtorno de deficiência intelectual associada, enquanto a gente tem muito nível 1 de suporte que tem o transtorno da deficiência intelectual associada, né? Então, isso é muito relativo e também é muito discrepante, né? A gente precisa ter um pouco de bom senso, né? E deixando um pouco isso do lado do nível de suporte, porque o nível de suporte ele é variável, ele ainda é admitido, a gente ainda tem os níveis de suporte. A gente ainda tem os níveis de suporte, né? Isso vai cair em desuso, salvo engano, a partir do próximo ano. Mas uma reflexão para a gente pensar, já como profissional, como mãe, como pai, como isso segrega, como isso divide, como isso não agrega em nada. E quando a gente chega, por exemplo, numa escola para pedir matrícula para os nossos filhos, geralmente o que a gente escuta, qual é o nível de suporte? Então, vocês percebem como isso mais fecha portas do que abre portas? Né? Então, assim, as pessoas já rotulam pelo nível de suporte. Então, é importante que a gente vá perdendo isso, né? Porque o nível de suporte, ele não é importante para o desenvolvimento, né? O que importa para o desenvolvimento é o quanto de energia e o quanto a gente vai conseguir proporcionar para essa criança se desenvolver, tá? Aí, pessoal, uma frase que eu acho que para a gente pensar bastante sobre isso. O que é o autismo, né? O que é o CID? O que é esse diagnóstico? O autismo, gente, ele é apenas uma palavra tentando descrever milhões de histórias diferentes. Então, quem conhece um autista, não conhece vários, né? Então, a gente que está no dia a dia, que tem conhecimento, a gente sabe dessas diferenças. E as nossas palavras importam, tá? Então, vamos revisar as características do autismo em crianças pequenas usando a linguagem baseada na afirmação da neurodiversidade, para descrever suas diferenças do desenvolvimento. A linguagem baseada na afirmação da neurodiversidade usa palavras neutras ou baseadas em pontos fortes. Vamos ver alguns exemplos sobre isso? Então, todas as vezes que nós formos nos referir à neurodiversidade, se a gente tem práticas baseadas em afirmação, se eu sou uma mãe que tenho práticas baseadas em afirmação, eu vou usar uma linguagem adequada. Se eu sou uma professora que tenho práticas baseadas na afirmação da neurodiversidade, eu vou praticar uma linguagem baseada em pontos fortes ou em pontos neutros. Se eu sou uma terapeuta que trabalho com crianças, eu vou usar, né? Se eu sou uma terapeuta que tem essa consciência de afirmação para a neurodiversidade, eu vou estar utilizando essa linguagem ou baseada em pontos fortes ou baseadas em palavras neutras. Então, vamos pensar como que eu descreveria alguns exemplos só para ilustrar um pouquinho melhor. Diferenças na comunicação. A gente sabe que é um dos pontos que são muito fortes em grande parte da população autista, né? Então, eu posso falar da seguinte maneira, sendo uma mãe que afirma de maneira afirmativa na neurodiversidade. Eles gostam muito de sons incomuns ou usar um tom de voz incomum. Olha qual a diferença de eu falar assim: ah, esse moleque só fica gritando o tempo todo, só grita. Fica aí fazendo uns grunhidos, já ouvi isso de terapeuta, faz uns grunhidos, faz uns gemidos, né? Olha a diferença. Essa criança, ela possui uma boa memória para letras, números, jingles de TV, entre outras. É um jeito de eu descrever uma diferença na comunicação, do que eu falar, só repete. Vê o desenho o dia inteiro, repete sem parar a mesma coisa. Parece um papagaio, né? Podem começar a falar mais tarde do que outras crianças. Ah, não fala nada. Esse daí, ó, ih, ó lá, já tá atrasado, né?
Tá atrasado para quê, criatura de Deus? Tá atrasado 5 minutos? Tá atrasado 10 minutos? Tá atrasado 1 hora? Né? A gente não tá atrasada. A criança, ela pode não ter atingido o marco de desenvolvimento de uma criança típica, né? E ela pode começar a falar mais tarde, não é? Essa daí não fala. Essa daí não fala, né? Olha o peso e a diferença nas nossas afirmações e nas nossas palavras e como elas impactam a vida de outras pessoas. Como que a gente pode dar exemplos afirmativos, né, da neurodiversidade em relação à interação social? Tem contato visual seletivo. Olha a diferença se eu olho para uma mãe e falo assim, esse aí não olha. Tem um contato visual pobre, o contato visual dele é péssimo. Não olha, você pode morrer de chamar que ele não te olha. Faz sentido para vocês? O peso dessas duas falas? Mais uma. Concentram-se intensamente nos próprios interesses. Diferente de eu falar para a família, por exemplo. Esse aí, ó, fica no mundinho dele. Parece que só no mundinho dele. Pega lá o dinossaurinho, fica lá no mundinho, só isso, não aceita mais nada, né? Podem não responder consistentemente quando chamados pelo nome. Mãe, o seu filho parece que é surdo. Eu morro de chamar ele. Eu chamo, 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 chamo e ele não me ouve. Ele não presta atenção, ele não atende, né? Olha, diferente. Ainda não é consistente quando chamado pelo nome. Tem um peso muito diferente, principalmente quando você é a mãe ou você é o familiar, né? E você está ouvindo isso de uma outra pessoa. Então, o zelo nas palavras também, né? Modelos, né, de falas afirmativas na neurodiversidade em relação aos interesses pessoais, sociais. Bom, preferem consistências, vão muito bem em situações previsíveis, encontram segurança no familiar. Diferente, né? Olha, essa criança é rígida, ela é inflexível, ela não aceita nada, tem que ser tudo do jeito dela, né? Tem um peso diferente, né? Tem um peso diferente para quem recebe isso. E até mesmo porque a gente não pode nunca subestimar que uma criança que ainda é não falante não compreende, não tem linguagem receptiva, né? O que é pior ainda, às vezes a gente está falando essas coisas perto dessas crianças, menosprezando essas crianças, né, diminuindo essas crianças pelas nossas palavras, sendo que essas crianças, não necessariamente porque elas não desenvolveram a fala, elas não desenvolveram linguagem receptiva, tá? Então, mais um exemplo, ó, podem apresentar forte interesse por certas experiências sensoriais, como balançar, lamber, cheirar, bater as mãos. Nossa, fica o dia inteiro batendo palma, né? Então, outras formas da gente falar aí sobre as estereotipias, né? Todo esse material, pessoal, ele foi pensado a partir do que pessoas autistas aceitam melhor. Então, por exemplo, eu como mãe, eu me identifico com essa população, mas eu sou uma colaboradora, né? Mas assim, pessoas autistas, crianças autistas que hoje são adultas, falam sobre isso, né? Então, assim, a opinião dessa população para a gente é importante, né? Mais um exemplo. Podem gostar muito de certos objetos, e esses objetos de conforto são muitas vezes reguladores para a criança. Então, isso é muito comum, as crianças terem esses objetos de apego, e muitas vezes isso é negligenciado, né? Não, deixa longe dessa criança, não pode entrar com isso na terapia, não pode ficar com isso na escola, às vezes é um ursinho, às vezes é um... E aquilo tudo só vai causar o quê? Uma desregulação emocional para essa criança, e a gente sabe que um indivíduo desregulado sensorialmente não vai ter a oportunidade de criar situações ali favoráveis para a aprendizagem de novas e outras habilidades, tá bom?
O movimento da neurodiversidade é um movimento de justiça social e de direitos civis, com intersecções com o movimento pelos direitos das pessoas com deficiências. Uma premissa central do movimento da neurodiversidade é que as variações no desenvolvimento e função neurológica são parte natural e valiosa da variação humana e não patológica, né? Então, a gente vive numa sociedade que entende as deficiências como patologias, como doenças, né? E isso gera grandes problemas e muitas situações aí envolvendo capacitismo, que, né, é crime hoje em dia, e a gente tem que se apoiar. Eu tenho uma coisa comigo, eu ouvi isso há muitos anos atrás. Todos nós somos preconceituosos, todos nós somos racistas, todos nós somos homofóbicos em alguma quantidade. O que a gente precisa fazer é usar a nossa inteligência para a gente desmistificar isso, para a gente diminuir, porque muitas vezes a gente, por estar em uma cultura que tem isso, né, que entende isso como ruim, como algo patológico, a gente absorve isso sem às vezes ter feito uma reflexão sobre, sem fazer um pensamento sobre o assunto, né? E a questão da neurodiversidade tem muito isso. A gente não tem essa prática de afirmativa dessa população, né? Então, para a gente entender melhor o que é neurodiversidade, vamos esmiuçar a palavrinha um pouquinho. Então, eu trouxe aqui para vocês. O que que significa bio, né? Organismos vivos e diversidade, diferenças. Então, biodiversidade, diferenças nos organismos vivos, né? A biodiversidade refere-se à enorme variedade e variabilidade na Terra de humanos, animais, plantas, fungos, micro-organismos, né? Não precisa ter nem explicação sobre isso, né? Então, a biodiversidade, ela é essencial para manter o equilíbrio e sustentar toda a vida na Terra. Então, a gente sabe que na natureza, né, tudo que é envolvido ali no ecossistema é importante, né? Se a gente tem um desequilíbrio, aquilo vai, de alguma maneira, refletir e vai causar dano, ser danoso, né? Então, também com a neurodiversidade humana, isso também é importante para manter o equilíbrio. Só fazendo uma aspas aqui, pessoal, tem uma Margaret Thatcher, uma estudiosa, e ela fez, acho que foi a tese de doutorado dela, salvo engano, qual era a condição que nos identifica mais antiga como humanos? Sabe o que que ela descobriu nas pesquisas dela? Um fêmur quebrado. Lá nos Neandertais, nos homens das cavernas, foi encontrado o fóssil de um fêmur quebrado, né? Então, um fêmur quebrado naquela época significava a morte, estar exposto, né, a predadores, a intempéries da natureza, mas ali alguém acolheu essa pessoa e provavelmente colocou nas costas e levou de um lugar para o outro, né? Então, esse é um dos registros mais bonitos que a gente tem sobre inclusão na nossa história, né? O registro de uma pessoa com o fêmur quebrada que não foi largada à margem, né? Então, é uma reflexão pertinente para a gente estar fazendo, né? O quanto nós estamos usando desta humanidade nossa hoje em dia, né? Neuro, né? Então, neuro, cérebro, diversidade, diferenças. Então, a neurodiversidade são diferenças cerebrais. Sabemos que todas as pessoas têm aparências diferentes, diferenças na cor, textura do cabelo, pigmentação da pele, cor dos olhos, altura, peso. A neurodiversidade é uma estrutura para ajudar a entender que os cérebros humanos também funcionam de maneira diferente. Nós vivemos em uma sociedade neurodiversa e que está se tornando cada vez mais neurodiversa. Então, há uns anos atrás, a gente tem muito essa discussão, a gente não via tantas pessoas, essas pessoas não estavam inseridas na sociedade,
Por quê? Por N fatores, né? Eu nem vou elencar aqui que não é o tema principal da aula, mas desde extermínio em massa, como as famílias escondiam, né? E hoje a gente tem, eu achei muito interessante quando eu estava estudando para preparar essa aula, acasalamento seletivo, uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, mas que fez muito sentido para mim. O acasalamento seletivo, ele seriam pessoas neurodivergentes que acabam se encontrando com outras pessoas neurodivergentes, e isso tem até, nesse estudo, uma questão relacionada ao uso de aplicativos de relacionamento, né? Onde lá os dados, como que chama? Não é inteligência artificial, os algoritmos, né, se cruzam de maneira que particularidades ali de interesses de pessoas neurodivergentes se cruzam e essas pessoas se encontram e se conectam e acabam dando à luz e gerando novos seres humanos neurodiversos. A gente tem que entender, pessoal, que nem sempre, quando a gente fala em neurodiversidade, a gente pode, por exemplo, a gente sabe hoje, né, que uma pessoa com um transtorno generalizado de ansiedade, com toque, com síndrome do pânico, mesmo não sendo, né, o autismo em si, o TDAH, ela tem chances de gerar um filho que tenha transtornos do neurodesenvolvimento, além desses que foram citados aqui, tá? Vocês já tinham ouvido falar? Coloquem no chat aí para mim sobre essa hipótese do acasalamento seletivo. Eu achei bem, bem novo isso. Nunca tinha ouvido falar, achei bem curioso e achei que faz muito sentido para mim. Né, faz bastante sentido, acho uma coisa interessante para a gente se pensar. Então vamos lá. No cerne da neurodiversidade, tanto como paradigma filosófico, quanto como movimento de justiça social, está o entendimento de que nenhum neurotipo é mais válido ou valioso que o outro. Em outras palavras, pessoas neurotípicas não são superiores a neurodivergentes. Na história da humanidade, a gente já teve, né, umas coisas horríveis, né, por determinadas pessoas se julgarem superioras às outras, né? E aí, né, quando essa situação acontece, a gente vai entrar numa questão aí relacionada à eugenia, né? A gente não vai adentrar nesse assunto também, mas vale ressaltar que essa consideração. Não há nada de errado com pessoas autistas. Pessoas autistas não precisam ser consertadas. O que as pessoas autistas precisam é de suporte, serviços e adaptações para ajudá-la a ter acesso às mesmas oportunidades que outras pessoas alísticas possuem, né? Então, nós, como mães, como professoras, como terapeutas, como profissionais, cabe a nós, né, prestar esses serviços, oferecer esse suporte e oferecer as adaptações para essa população, para que elas tenham as oportunidades garantidas, né? E o que muitas vezes a gente vê é o inverso disso, né? Então a gente quer que essas pessoas se adaptem lá, né, às rodovias, né? Vamos lembrar lá daquele exemplo que eu dei no começo dos carros. A gente quer que essas pessoas se encaixem, né? Se ajustem, se espremam, se cortem, se modelem, né? Sendo que não é esse o caminho, né? Pensando aí na perspectiva de práticas afirmativas da neurodiversidade. A gente sabe hoje que as estereotipias, por exemplo, no autismo, elas não devem ser reprimidas, a não ser que elas sejam ofereçam risco à própria pessoa ou a outras pessoas, né? Que seria autolesiva, heterolesiva. Mas a gente sabe que no passado era muito comum, por exemplo, a gente obrigar as pessoas autistas a sentarem em cima das mãos para que não tivessem lá o flapping, né? O flapzinho lá com a mão.
Assim como a gente sabe que na história do Brasil, nas escolas que eram destinadas às crianças surdas, né, as crianças surdas tinham as mãos amarradas para que elas não usassem as mãos para se comunicar, e os professores daquela época, né, a sociedade daquela época acreditava que se ela não tivesse como se comunicar com as mãos, que ela se tornaria oralizada, né? Então a gente vê que ao longo da história vem havendo evoluções. Hoje a comunidade surda tem uma identidade, né? Mas se a gente for estudar a história da comunidade surda, a gente sabe que teve muito sofrimento dessas pessoas que tinham, né, a surdez no passado e que não eram aceitas como pessoas na sua condição e na sua essência, tá? Fugindo um pouquinho do assunto, mas sem sair do assunto. Então, afirmações que a neurodiversidade reconhece. Isso, pessoal, são coisas que pessoas neurodivergentes reconhecem e aceitam, tá? Então, as diferenças cerebrais não são sinônimo de déficit cerebral. Não existe um jeito certo de ser humano. Crianças neurodivergentes precisam de apoio individualizado e para ajudá-las a prosperar em um mundo que não foi projetado para elas, né? Crianças neurodivergentes não são integrantes opcionais da sociedade. Então, as crianças neurodivergentes, elas têm direito de estarem na escola, elas têm direito de frequentarem igrejas, shoppings, supermercados, né? Elas não são um item acessório que a gente aceita ou não, né? Crianças não aprendem todas da mesma maneira ou ao mesmo tempo. Todos os cérebros são belos. Ai, desculpa, gente. Eu vi que apareceu uma mensaginha ali. Eu fui dar uma olhadinha, ver se não estava parando o som, alguma coisa, tá bom? O autismo, pessoal, ele não é uma doença, ele é uma maneira diferente de ser humano. Crianças e adultos autistas não estão doentes, eles estão progredindo através de estágios de desenvolvimento, como todos nós. Para ajudá-los, não precisamos alterá-los nem consertá-los. O o que é mais vital para pais profissionais da sociedade como um todo é trabalhar para entendê-los e, em seguida, mudar o que nós fazemos, né? Então, a gente vai possibilitando esses caminhos, a gente vai arrumando lá a estrada para o trem passar, a gente vai construindo trilhos. Lembrando que muitas vezes, para construir esses trilhos, a gente precisa buscar ferro longe, a gente precisa forjar esse ferro, a gente precisa criar estradas para esse trem conseguir ter velocidade para prosperar, né? Então, mais uma reflexão para a gente. E a gente precisa atualizar o nosso vocabulário, e é importante porque nossas palavras são importantes. O uso de linguagem afirmativa aumenta os sentimentos positivos sobre as pessoas autistas e aumenta a conexão entre o cuidador e a criança autista. Precisamos resistir ao uso de linguagem negativa ao falar sobre autismo e descrever as diferenças do desenvolvimento das crianças autistas. Então, aqui, pessoal, nesse círculo, eu trouxe para vocês as palavras mais estigmatizantes que a gente pode usar sobre o autismo e sobre outras condições aí do transtornos do neurodesenvolvimento, sobre a neurodivergência. E por essas palavras, muitos pais temem o diagnóstico por conta de uma linguagem alarmante, que é usada para descrever traços autísticos, né? Então, a gente fala muito em sinais de alerta. Quando a gente escuta essa palavra, ó, é um sinal de alerta. O que que vocês sentem? Não pensando em autismo. Se eu olhar para você no supermercado e falo, olha o sinal de alerta. Você vai parar na hora. Não é alguma coisa boa. Você já vai se assustar, né? Então, sinais de alerta, obsessões. Se eu falar só a palavra obsessões, o que que vem na mente de vocês? Obsessão. Vem alguma coisa positiva, né? Tem uma carga muito forte nessa palavra, né? Problemas de comportamento, mais cargas aí pesadas para se considerar, né? Déficit.
comportamento rígido, né? Então, são palavras para a gente exterminar. Sabe, quando eu era mocinha, bem mocinha, a gente começou a ouvir coisas assim, não vamos usar palavras antirracistas. Então, a gente não usa a palavra, por exemplo, pejorativas, como criado mudo, feito nas coxas, e tantas outras que vocês. E como o movimento, né, foi crescendo, foi ganhando força, as pessoas têm melhorado, têm evoluído. E a gente tenta diminuir, exterminar cada dia mais essas palavras, que são palavras discriminatórias, né? Que fala, né? Palavras que remetam aí a situações de intolerância racial. Assim, pessoal, é também na afirmação da neurodiversidade. Hoje a gente tem um para cada 36 nascimentos, uma pessoa autista, e a gente tem que começar a pensar que o nosso vocabulário ele impacta na vida dessas pessoas. E a gente precisa começar a corrigir. É fácil, pessoal? Não, não é em um dia só. A gente vai melhorando, a gente vai aprimorando, a gente vai deixando aquilo que a gente sabia e vai criando uma nova sabedoria, né? Então, muitos pais falam assim: eu não quero que meu filho seja rotulado como autista, ou como TDAH, ou como transtorno deficiente intelectual, porque acha que os rótulos, né? Isso são rótulos, mas na verdade, os rótulos explicam as diferenças. Se a gente não falar o termo adequado, né, o correto, como que a gente vai taxar essas crianças? Preguiçosas, sem educação, desmotivada, criança perturbada, transtornada, desafiadora, rígida, teimosa, desobediente, que nada mais são do que sinônimos, né? Aqui, se a gente for pensar para analisar clinicamente, são questões relacionadas às disfunções executivas, né? Que são características marcantes mesmo aí de um desenvolvimento cerebral diferenciado, né? Então eu conversei com uma mãe na semana passada e fazendo a anamnese, ela falou assim: mas meu filho é preguiçoso. Eu falei: mãe, ele não é preguiçoso. Não coloque esse rótulo desse pecado capital no seu filho, porque ele não é. Ele é uma criança que tem uma disfunção executiva e para ele fazer determinada coisa é muito trabalho, é muito difícil. E a mãe ficou me olhando, porque uma mãe até de valores cristãos, e ela entendeu até o poder das palavras que a gente tem quando a gente fala coisas sobre os nossos filhos, né? Então, sobre os nossos alunos, né? A gente sabe que as nossas palavras, né, até no nível espiritual, elas têm poder, né? As palavras de pessoas de autoridade têm poder, né? Então, não fugindo muito aqui para esse lado, mas uma reflexão também para quem acredita aí na espiritualidade, né? Então, vamos trocar as palavras estigmatizantes por palavras da linguagem baseada na afirmação da neurodiversidade. E hoje, de todas essas pessoas que estão aqui, se vocês saírem daqui amanhã e vocês conseguirem, né, reproduzir, né, isso no dia a dia de vocês, eu acredito que eu tive aí uma vitória muito grande como meu propósito na minha vida, tá? De ter conseguido multiplicar isso com vocês, tá bom? Em vez de se concentrar no que a criança não consegue fazer, os profissionais que afirmam a neurodiversidade reconhecem e se baseiam nos pontos fortes e interesses de crianças. Eu converso com muitas mães e as mães falam para mim sobre inúmeros problemas e dificuldades que os terapeutas e os professores trazem a respeito dos seus filhos. Então, o seu filho não fez isso, ou o seu filho não sabe fazer isso, ou hoje ele fez isso, ele mordeu, ele bateu, ele gritou, ele entrou em comportamento disruptivo, né? Eu não sei o que fazer com o seu filho, eu não sei como agir com ele, eu me sinto perdida, e eu não estou invalidando que muitas vezes na sala de aula, por exemplo, é muito desafiador, ou tem situações que são, né? Mas assim, será que essa criança só tem ponto negativo? Será que esse terapeuta ele é confiável? Né? Você confia o seu filho para um terapeuta ou para um professor que só sabe olhar coisas não positivas sobre ele? Né? Como que você se sentiria se você fosse essa criança? A criança ela quer ser aceita, ela quer ouvir uma coisa boa, ela quer ser elogiada, né? Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? Como que eu recebo essas devolutivas como mãe?
Como eu recebo essa devolutiva como, né, como mãe na terapia, como mãe na escola, né? Vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? Então, pessoal, a comunidade autista hoje adulta, eles não aceitam bem a palavra transtorno do espectro autista. Eles preferem referir a si próprios como espectro autista ou autista. Eu tive no Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia no passado, em novembro, e uma fono que eu assisti uma mesa lá, uma fono autista, que trabalha com crianças autistas, ela falou assim: Olha, eu não me sinto transtornada. Eu sou autista, mas eu não me sinto transtornada. Eu sou uma pessoa nesse mundo, querendo ser feliz, buscando realização, tentando ajudar o próximo. Eu não sou transtornada, né? E às vezes a gente não percebe o quanto essas palavras entregam de carga para outra pessoa, né? Então, comportamentos rígidos, a gente prefere consistência encontrada, prefere a consistência e encontra segurança no que é familiar e prospera com situações previsíveis, né? Então, lá na escola, meu aluno é rígido, não pode mudar nada. Não, olha, o meu aluno, ele vai muito bem se ele tiver previsibilidade. Olha a diferença. Eu vou apresentar o meu filho para a professora. Olha, o meu filho, ele vai super bem se ele tiver segurança no que vai acontecer. Se ele tiver previsibilidade, se ele tiver a chance de ter previsibilidade, ele vai muito bem. Vocês percebem a diferença disso? Então, trocar a palavra déficit por diferenças, trocar a palavra obsessão, né, por paixões, interesses profundos, né? Tem uma carga conotativa aí bem forte. O uso de linguagem baseada na afirmação da neurodiversidade não vai contra a necessidade de serviços para as crianças autistas. Então, ninguém tá fazendo ficar mais fácil a coisa. A gente só tá fazendo ficar mais ético, mais humano, mais digno, mais amoroso, tá? Então, assim, a criança, por a gente ter uma linguagem baseada na afirmação, a gente vai continuar oferecendo serviços, suportes e adaptação para que ela se desenvolva. Tá bom? Como profissionais e pais, podemos mostrar a necessidade de atendimento e apoio sem usar uma linguagem alarmante ou estigmatizante orientada para o déficit. Então, já parte de nós, como família, apresentar, né, isso aos profissionais sem usar uma linguagem alarmante, né? A linguagem atual, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso. Então, a gente hoje ainda usa pejorativamente autismo de alto funcionamento e de baixo funcionamento para se referir ao autismo leve e baixo. Eu fiz a comparação lá no começo com o neurotípico, levemente típico, né? Gravemente típico, né? Então, ali naquele mercado, a caixa é levemente típica. Muito estranho, né, gente? Porque a gente acha estranho falar isso pra gente e pro autista a gente não acha estranho, né? E o problema desses termos é que presumimos a competência. Sinônimo de normal incluem comum, na média, padrão, típico, esperado. E o problema é que queremos que nossas crianças autistas tentem fazer o que as crianças alísticas fazem, e é pressupondo que habilidades típicas são superiores, o que leva ao capacitismo, né? Porque a gente não valida a brincadeira do autista, porque o autista não sabe brincar. A gente não valida o jeito dele comunicar porque ele não está falando, né? E aí, nessas pequenas afirmações, a gente vai tornando a vida desses indivíduos cada vez mais difícil, tá? E aqui, finalizando, pessoal, o capacitismo é a discriminação contra as pessoas com deficiência, com base na nossa crença de que pessoas deficientes são superiores ou são incapazes, né? Então, tem muito aquela questão, eu posso ser capacitista quando eu acho que que aquela criança, ela é um anjo de Deus, meu Deus, olha que missão, olha que coisa, né? Mas eu também sou capacitista quando eu não possibilito a oportunidade para que ela tenha os serviços, os suportes,
né? E as adaptações para que ela consiga estar nesse mundo que não foi pensado e adaptado para ela, né? Profissionais e pais a favor da afirmação da neurodiversidade reconhece que pessoas alísticas não são superiores às autistas, né? Pessoas neurodivergentes não são defeituosas, elas só são diferentes. Se eu falo que eu não sou superior, né, a uma determinada raça, porque eu não sou racista, eu não posso me achar superior a uma pessoa com deficiência porque eu não sou capacitista. Faz sentido para vocês? E o nosso último slide, que eu quero agradecer a vocês imensamente por terem participado, e eu espero que essas reflexões colaborem para que vocês, para que a gente junto, a gente possa construir uma sociedade mais equânime, para que não seja só uma utopia, para que não seja só um sonho, né? Mas que a gente consiga, de fato, no futuro, viver uma sociedade melhor. Pessoal, eu quero abrir agora, né? A gente encerrou no horário. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode abrir o microfone. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, mais uma vez eu reforço, deixo o meu telefone, meu WhatsApp, todos vocês que estão no grupo têm. Podem me mandar por áudio, por texto. Eu vou, assim, adorar, né? Trocar com vocês essas figurinhas, a gente continuar falando sobre isso, né? Eu acho que mais do que a gente. Tenho várias colegas aqui que entraram, que atuam na mesma área, que são professoras, né? Eu, como mãe de criança autista, para mim isso é muito nobre, né? Que seja quebrado esse estigma, que seja, né, cada dia mais que a gente consiga mesmo, não ficar só na utopia, mas ter, né, práticas mais afirmativas para essa comunidade também, né? Que eles se entendam como comunidade, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que não é um assunto que talvez a gente consiga digerir num primeiro momento, né? Eu venho desde 2022 estudando sobre essa abordagem. Tem coisas que para mim são muito difíceis ainda de entender e de administrar, mas eu espero que seja uma sementinha que foi plantada, né? Eu sei que todos os profissionais que trabalham aí com crianças autistas enfrentam sim, né? Situações desafiadoras no dia a dia, né? Enfrentam situações que às vezes precisa buscar muito conhecimento para poder saber atuar, precisa estudar muito, né? Todos os professores, mas que a gente possa, né, se aproximar cada vez mais da humanidade mesmo, e aqueles que se sentirem convidados, né, a militar nessa causa, né, porque é uma causa importante também. Queria deixar como sugestão para vocês esse livro aqui, deixa eu ver se eu consigo pôr ele. Ah, não vai aparecer. Aqui, ó. Humano à sua maneira, tá? É uma leitura bem legal. Eu confesso que eu tô lendo devagarzinho, eu vou e volto, choro um pouquinho, depois eu vou e volto, choro mais um pouquinho, mas é um livro muito importante, tá? Para quem quer se aprofundar mais sobre essa identidade, sobre essas práticas afirmativas para a neurodiversidade. Desejo a todos vocês uma boa noite. Vou parar de falar um pouquinho. Agradeço, ó, mil beijinhos para todo mundo que colocou aqui no chat. Obrigada de coração. E eu espero que vocês tenham gostado mesmo. E se alguém, né, quiser continuar aprendendo e trocando, tendo esse momento, a gente tem um grupo de estudos que eu conduzo. Depois eu vou colocar as informações para vocês lá no grupo. E estão todos convidados, tá bom? Se alguém quiser abrir o microfone, fique à vontade. Já quero, Boa noite, Fernanda. pessoal. Muito obrigada para todos. Nossa, estou emocionada de ver os comentários aqui. Fico muito, muito feliz mesmo. E que a gente possa continuar nessa caminhadas aí todos juntos, né? Certo, Jaine? Depois eu coloco no nosso grupo geral, tá?
e coloco todas as informações lá certinhas, tá bom? Pode deixar que eu vou colocar todas as informações. Só não sai do grupo, que daí é mais fácil, eu não vou ficar postando muitas coisas lá, mas aí eu posto essa informação e o que vocês quiserem saber mais, vocês me chamam no particular, tá bom? Obrigado, pessoal. Uma boa noite. Tchau, tchau. Bom descanso. Bom finalzinho de semana. Tchau, tchau.